Boa noite a todos. Vamos aí para mais uma pequena reflexão, né, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, nessa continuidade desses estudos que a página do Cefacis oferece aí para todos nós que acompanhamos, né, a doutrina espírita. Hoje eu quero comentar com vocês sobre uma crônica que eu li há muito tempo atrás, que eu achei muito interessante. A crônica tinha o nome O Menino que Mancava. Talvez vocês até já ouviram, porque eu já comentei ela em alguns outros estudos. É muito antiga, não vou nem tentar lembrar o nome, porque realmente eu não lembro. Isso deve ter sido mais ou menos 2008, por aí, que eu li essa crônica numa revista. E essa crônica falava o seguinte, que nesses campeonatos de futebol, em bairros, o pessoal sempre se reunia, né, no domingo, e era ali o que mais chamava atenção é ver naqueles meninos jogando. Esse campinho de futebol ficava entre dois bairros. Então era comum ali ter esses pequenos campeonatos, né? Os meninos do bairro A contra os meninos do bairro B, e assim virava uma grande festa os domingos de manhã. E os adultos iam, os pais acompanhavam aquela coisa toda. E tinha um garoto que ele jogava muito bem. E era tão interessante que na hora que o jogo estava lá, né, a torcida toda, aquela situação toda, de repente ele dava uma dividida de bola com algum outro garoto, e futebol é um jogo, né, é um esporte de impacto, né, que muitas vezes até se machucam, e ele dava aquela dividida de bola e começava a mancar. Aí parava um pouquinho o jogo, dava atendimento, mas ele não queria sair. E ele continuava o jogo todo mancando e fazia outros gols, né, e aquilo virava uma sensação entre as pessoas que estavam assistindo. E o pai de uma determinada criança, observando aquilo, falou: gente, mas esse menino tem garra, né? Porque continua jogando mesmo, machucado, e faz gol, aquela coisa toda. E aí o mais interessante é que quando acabava o jogo, esse pai observando, né, o que estava acontecendo, quando acabava o jogo, o menino começava a andar e logo parava de mancar. Aí um dia ele chegou para esse garoto e perguntou, né? Falou: eu tô vendo que sempre acontece isso, você dá uma dividida de bola, você começa a mancar, e você continua, você joga muito bem, e depois passa o tempo, né? Passa o jogo, você sai aqui com seus amigos, você não está mancando mais. O que é que acontece? Porque normalmente é o contrário, né? Quando esfria o corpo, que as dores vêm, aí ele começa a rir, né? Aquele risinho maroto, né? E ele fala assim: não, sabe o que é? Quando a gente esforça, né? Com sofrimento, parece que tem mais valor, né? Então eu saio daqui não só como o menino que joga bola, mas aquele que joga mancando, aquele que joga na dificuldade, ganha e faz os gols. Então a crônica encerra por aí sobre essa resposta do garoto, onde ele achava que valia a pena o jogo, né, a visão externa do mundo, quando ele se esforçava além. Ele continuava um jogo mancando. E aí cabe aqui para nós nessa reflexão de quantos momentos na nossa vida que a gente não tem tomado mais ou menos umas atitudes parecidas com desse garoto. Quantas vezes nós não estamos mancando? Qual que é a proposta dessa ideia que eu trago hoje? Da gente observar sobre as nossas situações vividas, onde inúmeras vezes eu poderia fazer com que se tornasse mais suave, mas eu dou aquele olhar pesado. É como se inconscientemente eu achasse que aquilo que tem mais valor é aquilo que me traz mais sofrimento, é aquilo que me traz mais dor, que é mais pesado, que é mais difícil fazer. E aquilo que de repente é leve, é suave, é prazeroso, inconscientemente não tem tanto valor. Né? Um exemplo bobo, que às vezes eu já ouvi muitas vezes. Às vezes a gente vai fazer uma faxina na casa, e a faxina para valer tem que ser aquela. Se você fizer um pouquinho a cada dia, parece que não foi feito, mas aquela faxina boa para algumas pessoas são aquelas que tem que doer o corpo, que depois no final do dia você tem que tomar até um remédio, porque você nem aguenta dormir de tanta dor no corpo. Né? Um dia de trabalho bom é aquele dia que você chega cansado, né, ao extremo. São essas as situações que a gente tem que analisar. Situações bobas nossas do dia a dia, mas situações um pouco mais complexas, sobre nossas aspirações reencarnatórias. Em quantos momentos nós mantemos relacionamentos conturbados, relacionamentos difíceis,
sobre essa ideia de que eu suportando esse peso, esse sofrimento, eu vou sair melhor dessa encarnação. E a gente sabe que a proposta não é essa, né? Tem uma outra historinha muito conhecida no meio espírita, que uma mulher, depois que ela desencarna, né, e ela chega lá no plano espiritual, passa o tempo lá, aquela coisa toda, aí de repente ela olha a ficha dela para uma próxima reencarnação, e na reencarnação ela vê que ela tem que voltar com determinadas pessoas. Ela vira e fala assim, não, mas tem alguma coisa errada, eu já convivi com essas pessoas na minha última encarnação, por que eu tenho que voltar e viver com elas de novo? Eu suportei essas pessoas por mais de 30 anos, agora eu tenho que voltar de novo? E aí quem estava organizando a reencarnação fala, pois é, minha filha, você suportou. A proposta não é suportar, a proposta é aprender a amar. E como que a gente ama com sofrimento? Não tem como, não é mesmo? Então, nós precisamos modificar esse nosso olhar de achar que as coisas que têm valor são as coisas que nos trazem sofrimento e começar a buscar o real interesse dentro da proposta divina de olhar tudo com uma forma muito mais ampla, muito mais amorosa. Nós temos condições de fazer isso, é um trabalho, é um exercício. É claro que a gente tem situações difíceis, momentos pesados, complicados, que exigem da gente muito mais do que às vezes a gente tem condições de ofertar. Né? Com certeza, muitos de vocês já vivenciaram momentos onde a gente parece estar sem chão, né? Onde a gente olha assim para o céu, fala assim, Deus, o que está acontecendo? Esqueceu de mim aqui, né? Então, tem essas situações, mas o nosso exercício é fazer com que essa dor, esse sofrimento que momentaneamente nos desperta, é fazer com que a gente olhe e fale, o que eu preciso aprender, né? A dor, o sofrimento, é como se ela fosse os limites do nosso caminho. É diante da misericórdia divina que faz com que a gente evite erros maiores, né, nos despertando constantemente, para que a gente caminhe no caminho certo. Porque se deixar por nossa conta aqui, com certeza nós vamos cair inúmeras vezes, né? Nós trazemos resquícios de reencarnações anteriores. Se nós nos observarmos, nós vamos ver quanto ainda nós somos prepotentes, egoístas, como que nós gostamos de mandar. Poder é algo que ainda, né, nos chama atenção, como é que a gente gosta de palpite em tudo, tudo teria que ser do nosso jeito. Como que nós somos difíceis? E como que nós julgamos as pessoas como elas sendo difíceis? Sendo que em muitos momentos nós somos os difíceis da situação. Então, se deixar por nossa conta, exclusivamente por nossa conta, com certeza cometeremos os mesmos erros do passado. Porque sabemos o que temos que fazer, mas o fazer é complicado. Né? Essa mudança interna de valores de egoísmo, de vaidade, de prepotência, é complicado a gente ir tirando essa construção, há milênios nós estamos fazendo. E aí vem essa ideia às vezes complicada, de achar que o castigo, a melhora, tem que ser através de sofrimento. Né? A gente tem até essa ideia do castigo, né? E aí a gente acha que, eu fiz algo muito errado, então eu tenho que ser castigada, e aí eu vou sofrer, eu vou vivenciar situações que eu estou procurando esse sofrimento. E não é essa a proposta. Até se a gente buscar a ajuda de Allan Kardec no Céu e Inferno, naquela parte das penas e gozos futuros, lá ele fala que quando a gente reconhece o nosso erro, o primeiro momento de reconhecimento de erro nos traz o sofrimento. Mas nós não podemos parar nesse primeiro ponto, nós temos que continuar. E qual que é a continuação? Eu ultrapassar esse sofrimento, isso que a culpa, a dor me faz, e passar para ajustar. E o que é o ajustar? É o trabalho para regenerar, é o trabalho para eu cumprir aquilo que eu estraguei. Né? Então, a culpa de nada vale, né? A dor, o sofrimento de nada vale, se a gente não der o próximo passo, que é entender o que eu preciso fazer para consertar aquilo que eu errei. E o que é a nossa reencarnação, senão esses diversos acertos que nós estamos fazendo, né? É só a gente começar a observar os nossos relacionamentos, as pessoas que estão próximas, e a gente vê que existem aqueles que são intimamente afinizados com a gente e outros que são intimamente não afinizados, né? E qual que é a nossa proposta?
aprender a amar. E o aprender a amar, o que que é? Se não for eu aprender a compreender o outro. O amor, a gente ainda engatinha muito, né? A gente não consegue diferenciar e lidar com isso. Mas eu consigo compreender o outro. Eu consigo entender que se ele erra ou se ele faz atitudes das quais eu não gosto, que ele é um caminhante, ele é um viajante do tempo, assim como eu, que nós estamos aprendendo, ora citando, ora errando, ora magoando, né? Ora elogiando. Nessa caminhada constante, né, ombro a ombro, todos nós aqui, cada um na sua caminhada individual, mas juntos, nós vamos nos espetando, porque nós somos tudo porco-espinho, né? A gente vai se espetando. Mas é nessa compreensão que o outro é tão parecido comigo que faz com que eu compreenda que ele também tem direito de errar, que ele vai acertar, que ele vai ter opiniões diferentes da minha e que nós vamos aprender tudo isso juntos. Então, que a gente, né, pense nessa pequena crônica que eu trouxe hoje sobre esse garoto e que a gente não cometa essas mesmas dores com a gente mesmo, né? Não nos obrigue achando que a salvação ou que eu estou pagando por algo diante de sofrimento. Até porque Pedro, quando compreendeu a proposta de Jesus, ele falou de uma forma tão bonita, falando que é só o amor que cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente compreende isso, nós entendemos que a proposta de Jesus, a proposta do Pai, diante dos nossos erros, das nossas falhas, não é o castigo, não é a pena, né? A penalização, o cárcere, qualquer outra situação. Não, isso está muito dentro do mundo material. Essa proposta divina é muito maior do que isso. Então, dentro dessa proposta divina, em cada erro, nos exige um acerto. Então, se eu tenho atitudes equivocadas, eu tenho que ter essa coragem e essa força de mudar essa rotina da dor e do sofrimento e buscar o acerto, reparando os erros que eu posso ter cometido. Essa é a proposta de Jesus, uma proposta leve, suave, que nos traz essa certeza e esse otimismo tão necessário para a gente vivenciar o nosso dia a dia. Né? Como Jesus mesmo já nos alertava, que o mal fique só no seu dia, né? A cada dia baixe o seu mal. Não preciso ficar me preocupando tanto com o que me acontecerá no futuro, diante das situações, que esse sofrimento vai ser eterno. Não, tudo passa, né? Todas as situações passam conforme nós vamos aprendendo. Quando o Chico vivenciava uma situação difícil, ele, né, ele conta que ele estava assim angustiado, se sentindo um pouco sozinho, desamparado, né? Imagina se Chico se sentia assim, né? Nós então também não temos nem que muitas vezes nos questionar o porquê estamos nos sentindo, né? E aí ele pede para Emmanuel se Emmanuel poderia junto, né, interceder junto a Maria Santíssima, mãe de Jesus, poderia mandar uma mensagem para ele. E aí chega Emmanuel, né? Chega assim, Chico trouxe uma mensagem de Maria, nossa mãe santíssima. E aí Chico conta que ele se prepara, pega papel, lápis, né? Se prepara na posição para poder receber a mensagem. E aí Emmanuel fala para ele assim: isso também passa. Ponto. Aí o Chico escreve e fala para Emmanuel: e aí, Emmanuel? Não, é só isso. Mas só isso? Ele falou assim: só isso, Chico. Preste atenção nessas palavras. Então que sirva isso para todos nós. Isso também passa. A dor e o sofrimento que momentaneamente nós vivenciamos é para nos despertar, porque isso também passa. É para nos ensinar que tenhamos esses olhos amorosos, esse coração aberto, essa mente amplificada, para que a gente realmente enxergue a proposta de Deus na nossa encarnação, entendendo sempre que tudo está no seu devido lugar e que Deus tem para cada um de nós uma reencarnação de aprendizado. E cabe a nós entender se esse aprendizado vai ser com amor ou se vai ser com dor. Depende de como eu olhar para cada situação que eu vivencio. Muita luz, muita paz. Que Jesus nos abençoe infinitamente para essa semana que se inicia e que tenhamos essa força e essa coragem de cada momento difícil olhar com otimismo. Entender que ali tem sementinhas plantadas que nos fortalecerão no futuro, que não há sofrimento que dure para sempre, que tudo passa e que Jesus, nosso mestre e nosso amigo, é sempre
aquele que nos guia nessas noites tenebrosas que muitas vezes temos que enfrentar. Muita luz, muita paz a todos e até semana que vem.